nós temos aí duas frentes dentro da igreja: o judaísmo e o mundo gentil, tá? O que acontece? Nós temos então o início da igreja lá em Jerusalém. Só que o apóstolo Paulo, quando você pega as cartas do apóstolo Paulo, ou mesmo Atos dos Apóstolos, você vai perceber Paulo passando por várias dessas cidades, tá? E dando início às pregações. Então, quer dizer, por onde ele passa, ele vai anunciando a palavra. Ou seja, aquilo que estava preso em Jerusalém começa já a se espalhar. E você tem que perceber que em Atos dos Apóstolos também, que o apóstolo Paulo chega em cidades que já tem igreja. Já está a igreja funcionando. Por quê? Possivelmente já outros que estavam, que receberam a mensagem, já começaram anunciando e a igreja começa a se espalhar. Então aqui, ó, nós temos a igreja no primeiro século, tá? Já esses pontos vermelhos aqui, ó, é a igreja já começando no primeiro século, do ano 33, vamos assim dizer, até o ano 100. São esses pontos vermelhos da igreja já dando seu início, tá? Quando passa já do ano 100, a igreja já está pegando toda essa parte amarela, não só a vermelha, como a amarela. Olha só, a igreja já está se espalhando por tudo quanto é lado, tá vendo? Justamente a pregação ela está sendo enviada. Acontece que, se ficasse parada falando só dos judeus, ela ia ficar aqui. Como entrou agora com o apóstolo Paulo a questão da graça, ela está se espalhando, pode-se dizer, para o mundo todo. O mundo todo que eu estou dizendo, o mar Mediterrâneo, tá? Que é essa região toda aqui, ó. Aqui está, que seria Portugal e Espanha, tá? Então tudo isso aqui é o mar Mediterrâneo, que está cuidando de toda essa área aqui. Por que a gente fala que é o berço da civilização? É onde toda essa área de tudo começou. Então, podemos dizer que o apóstolo Paulo chegou a pregar por várias regiões e esse evangelho está sendo pregado hoje até em todo lugar. E hoje, com a internet, a facilidade agora vai além daquilo que realmente nós estamos falando, né? Pastor, na morte de Estevão foi meio que propício para que o evangelho fosse para Samaria, né? Porque disperso e Paulo estava lá. Precisava da perseguição, né? Aí o pessoal foi disperso e começaram a pregar em Samaria, porque até então eles não queriam sair de lá, né? Não. Se o Estevão morrer, para que você consegue? Porque precisava dar um alerta, né? Uma coisa assim, a igreja ela para. A igreja ela para. Se não tiver perseguição, ela para, ela fica onde ela está, ela fica estagnada. Né? Chama a atenção que não sobe, seria Oriente para cima, né? O problema Ásia, né? Porque o que acontece? Nessa região aqui, nós temos aqui os povos que são chamados de bárbaros, tá? Que é o que vai causar problema lá na frente. Porque esses aqui eles são rudes, né? Até na história a gente fala a questão dos povos bárbaros, tão tratados assim, são os vândalos, são os bárbaros, né? Que é aquela questão bem negativa deles. Mas na realidade assim, eles já têm vamos dizer assim, é uma sociedade formada, são patriarcais, tem toda uma sociedade já formada. A única coisa que eles não têm escrita, eles não escrevem, eles têm uma mentalidade um pouco diferente, servem a outros deuses, são um povo mais rude, né, para aceitar essa parte. E outra que também é que essa região aqui é mais parte gelada, né? Então, para chegar até lá ficava mais difícil. Então, o que acontece? Olha como Deus encaminha todas as coisas. Quando chega aqui, na época de Cristo ou após Cristo, quem é que está no poderio? Roma. E um dos propósitos de Roma, ele fala assim, para facilitar para eles, o centro de Roma ficava aqui na Itália, né? Onde está Roma aqui. Lógico que depois há uma divisão com Constantinopla, que ficava para cá. Você tem uma divisão do território romano, que fica a parte que chama oriental e a parte ocidental de Roma. O que acontece? Com essa divisão de Roma, então você tem uma centralização em Constantinopla. Quando você tem essa centralização,
que eles fazem? Eles constroem estradas para levar para a capital. Não é? Aqui também, de Roma, todos esses territórios levavam todas essas estradas. Tinha um ditado que se falava assim: qualquer estrada que você pega na Europa leva a Roma. Não é? Todos os caminhos levam a Roma, porque eles fabricavam realmente estradas. E o interessante é que esses dias eu estava vendo uma reportagem que quando eles faziam as estradas, eles eram como se fossem, sabe aqueles paralelepípedos, né? Faziam aquela construção e depois eles passavam como se fosse uma argamassa por cima. Para nós seria hoje um asfalto, né? E essa argamassa, esse cimento que eles faziam com pó de vulcão, que é as fuligens lá que saíam do vulcão, que formavam aquelas cinzas, eles misturavam, formando já o cimento, eles então passavam por cima e falavam assim que essa estrada é tão boa que pode-se dizer que passou milênios e ainda existem. Né? Ainda hoje existem essas estradas romanas. A diferente dos nossos asfaltos hoje. Né? Eu falo assim, os tranca-rua estão pegando uma área bem maior agora, vocês O SAI não chegou lá para tocar nas estradas. Verdade. Faz o asfalto, daqui a pouco os caras abrem para poder fazer a tubulação de água. É tudo bem planejado. Mas beleza. E eles já faziam isso. E o que é interessante, que até o formato da rua já para receber a água da chuva, para evitar que houvesse já a destruição da própria rua. Então o que acontece? Então se existem várias estradas, várias ruas, já pode-se dizer que todo o território romano já está construindo estradas. Quando começa a perseguição em Jerusalém, esse povo pega a estrada e vai para qualquer lugar do mundo. Então eles conseguem fazer passagem de vários locais com vamos dizer assim, uma rapidez muito grande. O que acontece? Olha só que interessante. Lembra que quando eu contei a parte do Antigo Testamento que o Torá ele era escrito em hebraico, aí quando o Macedônio, principalmente o Alexandre o Grande, ele invade Jerusalém, e aí você encontra uma biblioteca gigantesca, ele encontra um livro sagrado, os judeus não querem traduzir, aí ele separa 70 anciãos assim por livre espontânea pressão e fala: se vocês não traduzirem, vocês perdem a cabeça. Eles traduziram rapidinho e transformaram do hebraico para o grego. E lembra que eu falei para vocês, o grego fala-se aonde? Em todo lugar. Todo o território romano. A Bíblia está em grego. Você tem, somente já no Novo Testamento, você percebe no Antigo Testamento que os profetas recebiam o pergaminho. Até quando o profeta Ezequiel recebe de Deus o anjo, fala: come, ele recebe o pergaminho. Né? O rolo, fala assim: recebe esse rolo e ele vai comer. Já quando você vê lá no Apocalipse o apóstolo João, ele recebe um livro. Não é? Por quê? Porque já não é mais pergaminho, já agora são papiros, são folhas feitas já, formando o primeiro caderninho já. Então quer dizer, a Bíblia agora está sendo passada do grego já para os papiros. Então quer dizer, você já tem folhas já sendo levadas. Por mais que o pergaminho durasse mais tempo, mas o papiro é mais fácil de carregar. Alguns colocam assim que se você pensasse em carregar o Antigo Testamento na época já dos profetas, por exemplo, fala assim: eu quero levar o Torá para casa, o Antigo Testamento que você tem aí, quero levar para minha casa. Você precisava de 3 carroças, né, na época, para poder levar os livros, que eram pergaminhos gigantescos, para poder levar para casa. Imagine para ler, né? E hoje nós temos uma facilidade tão grande. Hoje ficou mais fácil de engolir, né? Só. Fica mais fácil. E aí você assim, então você tem já o papiro sendo trabalhado, já está no grego, os apóstolos já começam a escrever em grego, já estamos já no ano 100 aproximadamente, já todos os livros do Novo Testamento já foram escritos. Não é? Então, os papiros estão sendo espalhados, então a mensagem está sendo pregada em todo lugar, e as estradas estão indo de um lado para o outro. Então, por isso a facilidade que nem, nós estamos aqui no início do século, vamos dizer, no ano 40, ano 50, esses pontos vermelhos. Mas olha depois já no ano 100. Quer dizer,
conseguiu abranger muito mais, não é? Principalmente nessas regiões. E lembra que o apóstolo Paulo, quando ele está indo para Roma para ser julgado, ele tem que pegar o barco, acontece acidente, aí vai para uma ilha, depois ele pega outro barco e assim vai. Por quê? A facilidade que você tinha saindo. Quando, por exemplo, a história de Jonas, ele está lá em Jope, aqui, e ele vai para Tarsis, né? Que ficava na Espanha. Então era essa região que ele passava aqui, ó, para poder chegar em Tarsis. Então você já tinha essa navegação facilitada. Então se você chegasse no porto, próximo a essas regiões, os gregos, isso dentro da história a gente sabe, que os gregos já utilizavam as embarcações, tudo mais para fazer esse comércio. Os árabes aqui também já aproveitavam o Mar Vermelho, aproveitavam o Mar Mediterrâneo, quando eles fecham esse lugarzinho aqui para poder ganhar muito mais dinheiro e assim vai. Então, a questão comercial e a facilidade que se tinha para pregar e levar a palavra era muito fácil. Fácil entre aspas para nós. Hoje, para nós seria difícil, né? Mas para a época, você já tinha um movimento muito mais rápido de pessoas. As mensagens eram levadas, as cartas eram levadas a pé, de cavalo, né? Ou de jumento, ou de camelo, seja lá como for, ou a pé mesmo. O primeiro Facebook acontece em Roma. Sabiam disso? Sabiam disso não? O primeiro Facebook aconteceu em Roma. Vocês não sabiam? Não. Oxe, facinho. O que acontecia? Lá em Roma você tinha uma área chamada de mural, onde as pessoas penduravam as notícias. Então, por exemplo, chegou uma pessoa lá da Macedônia, chegou uma pessoa lá da Itália, chegou uma pessoa lá de Roma ou de Jerusalém, seja onde for, ele chegava e levava e pendurava notícias sobre esse mural. E as outras pessoas chegavam e sabiam a notícia que estava acontecendo. E aí isso era levado através dos servos. Esse é o primeiro Facebook. Mais lento, mais Era lento, mas funcionava. Não tinha fotinho, né? Só não tinha fotinho, não tinha face. Dá pra desenhar. Selfie, né? Aí os camaradas desenhavam. Como foi encontrado agora na Pompeia, os primeiros afrescos dos gladiadores. Foi encontrado agora há pouco tempo, eles estão fazendo uma restauração. Esse afresco que era de Pompeia, porque Pompeia foi soterrada pelo vulcão, e ela está voltando à tona, né? Porque está tendo muitas escavações, e eles encontraram vários afrescos sim, sobre a questão dos próprios gladiadores, da época, como era a situação. Você tem hoje, a história que nós temos de Roma é graças a Pompeia, porque nenhum material a gente conseguiu encontrar, principalmente os bárbaros, eles destruíram tudo. E Pompeia, como foi soterrada pelo vulcão, hoje sendo escavada, ela está trazendo todo o material que está trazendo à tona. Infelizmente, Pompeia hoje está uma cidade e tem outra cidade para baixo, então não tem como derrubar a cidade de cima para poder fazer, buscar mais coisas a fundo, né? Mas conforme vai sendo descoberto, vai sendo trazendo para a gente muita coisa. Está trazendo muito assunto, muita coisa assim, principalmente bíblicas, né? Quando a gente entrar em arqueologia, vocês vão ver que tem bastante coisa nova que a gente vai poder nos ajudar dentro da questão da palavra, que é aquilo que às vezes a gente fala assim, Ezequias fez a questão do primeiro encanamento de água, e hoje já é descoberto, hoje já existe. Então você pode ir lá, o que está escrito na Bíblia foi provado arqueologicamente, então existem várias coisas, tá? É muita história, é muito assunto, porque a gente está falando de quase quantos anos? 2000 anos de acontecimentos, tá? A igreja, então, ela dá esse início, ela começa a se espalhar, e aí o que acontece? Já vamos imaginar o seguinte, a igreja, ela começa a se espalhar, como está tendo perseguição aqui, ela vai parar onde? Na capital. Por quê? Roma é o melhor lugar para se conviver. Você tem um lugar onde, vamos imaginar o seguinte, o dinheiro está sendo levado para onde? Roma. A questão de emprego, comércio, escravo, está onde? Roma. E o mais interessante, que alguns cristãos se convertiam aqui em Roma, e acontecia o seguinte, o senhor dos escravos, que havia o senhor dos escravos, e escravo, lembrando que os escravos que nessa época eram escravizados não eram pessoas questão de cor de pele, tá? Era questão de lugares,
ou às vezes estava em dívida, virava escravo, tá? Diferente do que foi no nosso país. Então, assim, as pessoas eram escravas, então elas iam para a igreja, aceitavam Jesus, ficavam crentes, ficavam participando da igreja, e acontecia, já tem fatos históricos, isso é comprovado, que o pastor da igreja, que dirigia o trabalho, era escravo, e o senhor dele era membro da igreja. Acabava o culto, virava o inverso. Então, ele podia até excluir o dono da empresa, mas só que ele era escravo dele. Então, isso aconteceu. Mas não escolhia por causa do dízimo, volta do padrão. E o mais interessante, quando você vê o apóstolo Paulo pregando o evangelho, principalmente carta aos Romanos, você não vê o apóstolo Paulo indo contra a escravidão. Você não vê o apóstolo Paulo indo contra a escravidão. Ele fala justamente que o servo deve fazer o quê? Honrar o seu senhor. Sabe por quê? Não só à vista. A economia romana, ela dependia dos escravos. Havia uma quantidade de escravos gigantesca. Então, quer dizer, era uma mão de obra barata. Você tinha empresas e situações que ocorriam no local e esses escravos trabalhavam. Vamos imaginar o seguinte, se o apóstolo Paulo chegasse e falasse, olha, gente, não pode existir escravidão. Quebrava Roma. Então não tinha como fazer isso. Então, e outra coisa, a pessoa quando ela era escravizada, ela pertencia ao seu senhor, ela tinha casa, ela tinha comida e ela era bem tratada. A primeira greve que houve no Egito dos escravos, que foi anotado e foi escrito, foi porque eles queriam maquiagem. Não estava tendo maquiagem. Vocês acreditam nisso? Porque a maquiagem era necessária. Já viram que os egípcios normalmente em filme aparecem com os olhos pretos, assim, ó, pintados embaixo? Para justamente evitar a radiação solar, somente na areia. Então, como se fosse o primeiro Ray-Ban da época, né? Então era uma necessidade deles. Então, quando começou a faltar, que o faraó já não tinha mais ninguém, eles entraram em greve. É que não conheceram as mulheres brasileiras. Mas vamos lá. Aí, o que acontece? Aí os romanos, então, eles tinham essa situação da escravidão. O apóstolo Paulo não vai bater contra justamente porque vai quebrar Roma. A igreja chega em Roma, acontece o seguinte, quando ela chega, ela encontra dentro da cidade de Roma uma forma fácil de pregação do evangelho. Por quê? Os romanos servem a outros deuses, como deusa Diana, deusa de tudo que havia naquela época. Até o apóstolo Paulo, quando ele chega no Areópago, existem vários deuses ali, e ele vai pregar justamente ao Deus desconhecido. Porque a pregação, a cidade, ela era tão voltada à religiosidade, a outros deuses, que ela até pensou, falou assim, vai que a gente está adorando esses deuses e ainda falta um que a gente não conhece. Então vamos criar lá um lugarzinho do Deus desconhecido. Então eles ofereciam sacrifício, adoravam esse Deus que eles não conheciam. Porque vai que ficou alguém para trás que eles não sabiam. Tão místico que eles eram. Aí o apóstolo Paulo, quando chega no Areópago, fala assim, olhou, viu todas aquelas estátuas e tudo mais, olhou, viu um vazio. Deus desconhecido. Falou, é esse Deus aqui que eu vim falar para vocês. Olha que inteligência. E ele chega a falar, ele não fala nada contra os outros. Mas ele fala que esse cara é o top da galáxia, cara. Ele está lá em cima. Ele é maior que os outros. Não é? O que acabam fazendo? Acabam aceitando, falando, não, vamos servir esse cara então, porque o resto deixa quieto. Olha só, as pessoas então se voltam ao cristianismo. Chega em Roma, é a mesma coisa. Eles estão servindo vários deuses. Só que começa-se uma pregação, e lembrando que a igreja vivia unida, lembra? Diferente já daqueles que serviam aos outros deuses. Porque cada um servia ao seu. Já havia um egoísmo. Só que agora um Deus só, a igreja se une. E um ajuda o outro. Quer dizer, eu estou lá servindo a Diana não está fazendo nada por mim. Só estão tirando dinheiro meu. Porque toda vez que eu vou no templo, eu tenho que levar uma estatuetinha dela. Vocês são inteligentes, né? Então, eu chego lá, eu tenho que levar uma estatueta, eu tenho que levar um olhinho ungido, eu tenho que levar uma florzinha ungida, eu tenho que levar alguma coisa da Diana, porque eu só tinha que dar, eu não recebia nada de volta. Mas quando eu vou para a igreja cristã, eu recebo.
Eu recebo abraço, eu recebo comunhão, eu participo do pão e da festa que eles fazem. E eles não cobram nada de mim. Coisa linda que era esse cristianismo. E aí eles começam a se unir e eles falam, peraí, se eu estou indo lá, só está tirando o que é meu, e eu vou lá e eu acabo recebendo, onde eu vou ficar? Grande problema. Pode ver que isso a gente vê em Atos dos Apóstolos. Não é? Tem uma mulher que ela profetiza, né? Ela prevê o futuro de uma das deusas da época, e quando o apóstolo Paulo está saindo pregando, ela vai atrás dizendo, ei, esses homens são verdadeiros homens de Deus. Quer dizer, aquela profetisa, não é? Falsa, está atrás dizendo a verdade. Está mentindo? Não. E o apóstolo Paulo deixa, vamos embora. Porque o negócio dele não é criar encrenca religiosa, é mostrar a verdade. Entendeu, irmãos? Não precisamos criar encrenca religiosa, só mostrar a verdade. Obrigado, Jesus. Preciso aprender. Aí, fala, Senhor. Eita, papai Fala, meu servo. Aí, bem, aí o apóstolo Paulo começa a perceber essa situação, chega a um ponto que ele fala, não aguento mais. Ele vira para a mulher e falou, sai, espírito maligno. A mulher cai no chão, perdida, agora não sabe mais o que vai fazer da vida. Aí aceita Cristo e fala assim, agora ela não tem mais espírito de adivinhação. Os homens que recebiam dinheiro pelas adivinhações dela, já começam a reclamar. E vão levar o apóstolo Paulo ao julgamento. Pô, esse cara está pregando uma coisa, está acabando com o nosso lucro. E é uma realidade. A partir do momento que você prega a verdade e acaba com o lucro dos outros, você vai sofrer consequências. E muita consequência. Falo isso de experiência própria. Aí o que acontece? Aí então, a igreja chega em Roma, é a mesma situação. Os templos começam a ser fechados. E o lucro da religiosidade começa a bater na situação de Roma. E o próprio imperador, na época, também recebia os impostos das igrejas, ou nos templos, né, que havia. Começa então o quê? Uma situação complicada. Fala assim, então, pregando uma religião única, e essa religião não dá retorno financeiro, enquanto que as outras dão, o que a gente tem que fazer? Vamos perseguir, vamos acabar com essa religião. Começa a perseguição aos cristãos. Mas o mais interessante, até um escritor romano, ele diz assim, que é interessante que você mata um cristão, nasce 5, surge 5. Aí você mata mais um, surge mais 5. O sangue deles parece que vira semente. E é uma realidade. O que fazer? Como começa a ter uma crise já romana, não só por causa da religiosidade, mas também a religiosidade já está pesando sobre eles. Você começa a ter uma crise comercial, porque você, além de ter uma divisão de dois impérios, eles não estão conseguindo cuidar da parte financeira, justamente porque eles só querem receber, manter o privilégio romano, que a partir do momento que você tem um senado que só ganha, não é? Você tem um conjunto de pessoas que só ganha dinheiro do povo, e o povo já não consegue mais suprir a riqueza desse grupo. Você está falando do Brasil agora? Não, é romano. É que tem muita coisa dos romanos. Um dia eu estava dando aula, o aluno falou assim, nossa, professor, parece o Brasil. Eu falei, não, é romano. Aí, que o Brasil é baseado na República Romana. E aí o que acontece? A situação começa a ficar difícil, e aí eles não conseguem mais. Aí entra a questão do circo e pão. Já ouviram falar do circo e pão? O imperador romano, ele começa a analisar assim, o que eu faço? Porque o povo está passando fome. Está tendo problemas financeiros. Então o que ele faz? Ele monta as arenas dos gladiadores, que é o circo. Ou seja, eu vou levar esse povo para ficar animado. E depois eu dou pão para eles. Então é uma forma de enganar, não é? A fome e a questão financeira. Porque você vai lá, você vai ter uma festividade, você vai ter um negócio, né? Um monte de gente, vai ter gladiadores lutando, cristão morrendo com um leão, olha que coisa linda, você ia ter vendo lá, ia estar vendo. Aí chega lá,
Acabou o espetáculo, você ganhava o pão, todo mundo voltava contente para casa. Era uma forma do governo enganar e continuar retirando dinheiro do povo. Não é? Aqui é futebol, né? É futebol, tem... Aí, o que acontece? Então, quando os cristãos chegam, começa uma perseguição. Como já está tendo a crise romana, a religião já está pesada, já está tendo problemas, começa uma dificuldade tremenda. E aí, já no ano 313, se não me falha a memória, surge o Édipo de Milão. O que quer dizer? É um documento retratando justamente para quê? Para acabar com a questão de perseguição religiosa, ou seja, o Estado agora vai se tornar laico. O governo agora não tem mais nada a ver com a parte religiosa, porque além de o governo não ter dinheiro para sustentar tudo, ele ainda tem que perseguir os cristãos. E quer dizer, você tem que pagar soldados, você tem que pagar arena, você tem que pagar tudo para fazer funcionar, e não está resolvendo, porque o cristianismo está se espalhando de uma forma tremenda. Então, o que é mais fácil fazer? Os dois impérios, do Ocidente e do Oriente, se unem e falam, não, vamos fazer um acordo, então vamos acabar com esse negócio. Deixa o povo viver a religiosidade que quiser e a gente vai seguir em frente. Há então uma separação do Estado e da igreja. A igreja continua pregando o evangelho, continua anunciando, uma igreja ainda formada por dois pontos. Aquela que vai para a circuncisão e a da graça. Tá? E a igreja começa a se espalhar. E nesse meio período que entra essa questão da romana, os bárbaros invadem o território. O que acontece? Os bárbaros, eles vêm destas áreas aqui, ó. Quando você pega aqui, principalmente a Alemanha, está vendo aqui a Inglaterra, o Reino Unido, que são os anglo-saxãos, que vieram já buscando da parte lá de cima. Lembra dos vikings, né, que são bárbaros também? Só que os vikings eles chegaram depois, né, mas os anglo-saxãos também eram pertencentes quase que à mesma raça, a mesma etnia, melhor dizendo. E aí você tem os visigodos, e vários outros povos da época, e eles começam a invadir essas regiões justamente por busca de território, para poder haver plantio. Já que essa parte toda está ficando congelada, vamos achar um lugar melhor para plantar. Eles começam a invadir. Acontece que alguns chegam em Roma, eles olham o governo de Roma e falam, poxa, esse negócio aqui é bom. E eles entram em acordo com o governo romano e são chamados de federados. Eles fazem parte da Federação Romana. Eles têm direito a ser cidadãos, são bárbaros, mas eles são cidadãos. Então pode ver que a gente fala assim, bárbaro é aquele que invade um território, que toma conta. Não, eles também tinham uma parte civilizada de que fazer um acordo com o povo romano era mais fácil. Eles entram então dentro do governo romano, começam a trabalhar dentro do governo romano, eles se tornam soldados, eles se tornam escravos, eles se tornam pessoas que vão plantar nas regiões da época e tudo mais. O governo romano até que consegue ter uma certa estabilidade. Mas quando os outros bárbaros começam a invadir e começam a tomar conta dos territórios, e já pega a parte de Constantinopla, já pega a parte daqui do Império do Oriente e do Ocidente, quem está dentro de Roma já fala, opa, então está na hora da gente também se rebelar. E eles se rebelam e pegam parte do governo. Só que os bárbaros, eles também eram místicos. E o interessante é que eles destruíram tudo em Roma. Só deixaram as igrejas cristãs. Porque as igrejas estavam formando os seus templos. Por quê? Eles tinham um certo receio. Mesmo que eles serviam lá Odin, me ajuda aí, Odin, Thor, os Vingadores, me ajuda aí. Freia, o que era do inferno lá, Hades. Não, mas o Hades O Hades é grego. É grego. Como que era o outro? Luke. Nunca não. Loki. Então aí vai. Então, aí chegava no tempo cristão e falava, e aí? Que Deus é esse? Aí falava, esse é o Deus maior de todos. Então não vamos mexer com ele. Então eles não destruíam a parte das igrejas. Ou seja, eles tinham um certo temor. Bem, os bárbaros tomam conta, começam a tomar essas regiões, principalmente do Império. No Império Romano, um
bárbaro assume o poder, fala, agora eu sou o imperador, como outros também. E como os bárbaros eles tinham o pensamento de rei, ou seja, eu tenho o rei e tenho os meus súditos, que era o antigo patriarcal. Você tem aquele que é o mais velho, que se torna o chefe de tudo, e aí começam a surgir os reis, que nós vamos entrar daí na época já medieval. Tá? O que acontece? Então esse povo ele continua sendo politeísta, servindo a vários deuses, mas também tem o cristianismo. Então a igreja em si, por mais que ela tenha sofrido algumas perseguições dentro de alguns povos bárbaros, a igreja tem um certo privilégio. E como o evangelho está sendo pregado, a igreja tem uma brilhante ideia. Viu, você está servindo qual Deus mesmo? Ah, eu estou servindo o Thor. O Thor é filho de quem? De Odin. Ah, então, o nosso Thor é Jesus. Ele é filho do Odin. Ele é filho do Deus. Que seria, no grego antigo, Zeus, né? A gente está servindo a esse Deus. Então começavam a fazer o quê? Umas adequações da igreja para poder ganhar esses povos. E a partir daí, a igreja começa a abraçar outras causas. Deusa Diana, uma deusa romana. Todo mundo adorava a deusa Diana. Viu, mas vocês estão adorando a Diana? A gente tem a Maria. Não é? A Maria é mãe de Jesus. Ah, mas a gente pode adorar? Qual o problema? Não é? Mãe de Deus. Vamos adorar. Ou seja, a igreja começa a fazer as suas adaptações para que ganhar esses outros povos, principalmente pagãos, como eles eram chamados, principalmente os bárbaros. A igreja abre essa porta, começa a receber, quer dizer, a igreja agora começa a receber esses povos. Ah, por isso que agora tem Irmanduz. Tem o quê? Irmanduz. Irmanduz também. Você foi separado agora, né? Aí o que acontece? A igreja começa a abrir as portas para que entre dentro dela essas adorações, porque ela vai aceitar. E a igreja também começa a se adaptar para os judeus. Aí já começa a usar o kippah. Aí você já tem o incenso, que era o que o sacerdote fazia. Não é? Você já começa a se vestir como um sacerdote e assim vai por diante. Só naquela época, né? A gente não faz mais isso. Aí a igreja começa a se adaptar e os reis então começam a se tornar cristãos. E o imperador se torna cristão. Acabou a perseguição, o imperador que está lá, principalmente em Roma, Isso no ano? já no ano 640 aproximadamente, o imperador se torna cristão. E ele é bárbaro? Não, ele já é romano, já adaptado, já começaram a ter uma civilização, já começa a época medieval. Então o que acontece? Esse imperador, ele se torna cristão. Deixa eu achar ele. Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? As estradas romanas, tá? É que eu esqueço de passar, eu quero contar tudo isso. O crescimento das igrejas, através dos templos pagãos, tá? Esse cara aqui vocês já ouviram falar, né? Que é o culto a Mitra. Vocês comemoram todo dia 25 de dezembro. Não sabiam? Às vezes eu comemoro o Natal no 25 de dezembro. Não. É o dia do nascimento de Mitra. Não, Jesus só. Ah, mas tá vendo que vocês estão fazendo o culto pagão no Natal? É isso mesmo? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? É igual o camarada se chamar. Foi um domingo, né? Domingo. O rapaz querendo vender a TV para minha mãe falou assim: Nossa senhora, tem um nome muito bonito, como é seu nome? Ah, é Jacira. Ah, é estrangeiro? Falei, pelo amor de Deus. Nome de índio. É nome de índio. Aí eu falei: é Tupi. Ah, não é Tupi, deusa da lua. A minha mãe é pagã. Eu não posso amar ela, né? Minha mãe é deusa da lua. Gente, parem, por favor, né? Tem umas coisas que a turma pega. E principalmente nessa aqui, a questão do deus Mitra. Os sacerdotes do Mitra ficavam lá embaixo, para receber o sangue daquele que era o sacrifício. Então eles eram banhados a sangue. E aí eles, para poder servir ao deus Mitra, tá? Mas a igreja faz uma adaptação.
Né? Ela pega e fala assim, não, vocês estão adorando o Mitra, quando que é o dia do aniversário do Mitra? É de 25 de dezembro, então vamos adaptar para nós também. Aí virou um Natal, aí eles vieram todo mundo para comemorar com a gente. Por isso que a gente faz churrasco no Natal. Ótimo, acho que eu vou. Tem um mar, A gente tem que entender, gente, assim, como é que tá fazendo esse churrasco aí? a questão assim, Jesus nasceu 25 de dezembro? Não, possivelmente foi em abril, possivelmente. Qual dia? A Bíblia não fala, gente, tá? Mas a gente sabe que era verão, e verão lá em Jerusalém já é próximo de março até junho, até maio. Então, e alguns colocam que seria basicamente em abril o aniversário de Jesus, o nascimento dele. O senhor já viu um vídeo daquele Rodrigo Silva, que é arqueólogo, que ele defende, ele pega com base no calendário judaico o turno de Zacarias dentro do cronograma que ele leva, aí ele faz o cálculo de Isabel, faz o cálculo de Maria e ele vai apontar possivelmente para outubro. O senhor já viu? Não. É interessante, o senhor dá uma pesquisada. Outubro já é começo de inverno. Porque pode ver quando... Eu vi o vídeo e eu vi pela tela, eu não cheguei a ver. Porque assim, Interessante o cálculo. quando os anjos vão cantar, os pastores estão aonde? Se fosse inverno, não estariam no campo com as ovelhas, estariam no aprisco. Então, se estão no campo, é verão, próximo a essa época. Então, essa parte eu não vi, tá? Mas o que importa é que ele nasceu e morreu. Sim, então, independente disso, a gente comemora. Seria o caso de quem nasce dia 29 de fevereiro. Vai esperar 4 anos para comemorar. Oi? De dezembro? Fevereiro? Você nasceu dia 29 de fevereiro? Comemora só cada 4 anos, né? Não, eu fui esse primeiro dia que comemorar. Então vamos lá. Começa a perseguição judaica dos judeus atrás, depois a perseguição romana, de 60 a 320, 10 perseguições que ocorrem. Lembra que não lembro agora, está lá em Apocalipse que fala que vai ter uma perseguição de 10 dias? São 10 perseguições. Tá? Vou mandar para vocês. Que fala assim, ó, fique firme. Vamos ver. Para não ficar somente nas minhas palavras. Deixa eu achar aqui, calma aí. A gente tá aqui, aposto já. Apocalipse. Tá juntinho já. 3, 4. A igreja perseguida. A cortininha tá levantando ali, ó. Verso 10, capítulo 2, verso 10. Que é a igreja de Esmirna. Lembra que é a igreja perseguida aqui, ó? Vamos lá. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 10. Nada tema das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e terem uma tribulação de 10 dias. Pode apagar a luz então, para nós. Ou seja, do ano 60 a 320, que é o período da perseguição, a igreja de Esmirna, você tem uma perseguição de 10 perseguições que ocorreram contra a igreja, tá? Que aí é tratado como 10 dias. Razões da perseguição. Algumas razões que a igreja foi perseguida, para que o imperador pudesse falar assim, não, vamos perseguir porque tem que ter motivo. O primeiro dela era canibalismo. Vocês sabiam? Você não come o corpo de Cristo e bebe o sangue de Cristo? Vocês são canibais. Incesto. Só pode casar com o irmão. Não é? Na igreja? Você pode procurar outra pessoa lá fora? Não, tem que ser irmão da igreja, não é? Então é incesto. Falta de patriotismo. Imagine, os cristãos são os mais patriotas. Se tiver uma guerra, são os primeiros a ir para a batalha. Porque é o direito deles de defender a terra. Cristão é assim, é o que nos diz a palavra. Vocês não sabiam? Sim. Brasileiro que não é assim. Mas cristão realmente é patriota. Porque se você nasceu aqui, porque Deus te escolheu. Por isso que eu não saio do país. Ódio à raça humana. E tudo que está lá fora está perdido. Vai ter um inferno.
família. Por quê? Deixar pai e mãe. Se amar, Deixar pai e mãe, não deixar pai e mãe, não tem parte comigo. Causa de catástrofes. Aí, beleza. Tá vendo? Para vocês terem uma ideia, na época medieval, quando começou a peste negra, que era a questão dos ratos que estavam proliferando, e a pulga do rato picava o ser humano e causava a peste negra, que eram os tumores que surgiam na pele. E aí começaram a dizer que eram os judeus os culpados, porque os países que tinham judeus estavam tendo a peste negra, porque os judeus mataram Jesus. Então eles eram culpados. Então por isso que estava tendo a praga na cidade. Então os judeus já começam a ser perseguidos aí também. Cadê? Pobreza e ateísmo. Não aceita os outros deuses, só um. Recusem adorar o imperador. Ai que gente chata. Tinha razão de perseguir, né? Tem gente, é tudo mentira isso. Falar que recusem adorar o imperador. Isso é mentira. O que tem de gente aí adorando o Bolsonaro? E o Lula também. Tem também. Eles estão presos, né? Estão orando. Tem a perseguição. Tem vigília. Mais tarde passaram a ser perseguidos só por terem o nome de cristãos. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Está lá em 1 Pedro 4,16, que é quando aparece o nome cristão. Vamos lá. Propósito da perseguição. A apostasia dos cristãos, e é uma realidade. O que acontece? Se realmente houver uma perseguição, é passado na peneira. Aquele que é crente fica, aquele que não é, já pula fora. E eu falo que hoje o Brasil precisava de uma perseguição, né? Para separar o joio do trigo. Martírio dos obstinados. Resultados da perseguição. Purificação da igreja. A extensão da igreja. Tertuliano diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Cada mártir que era morto, os cristãos se tornavam mais... Até tem um documentário de um soldado romano que diz assim: como que pode? Você pede para negar, ele não nega. Você fala que vai matar ele não está nem aí. Falou, que cristão, que Deus é esse que ele serve realmente de coração, que estão a ponto de morrer por ele? Os outros deuses não negavam tanto, não. Qualquer coisinha já pulava fora. Mas esses cristãos são verdadeiros. Eles não negavam. Tem um livro, deixa eu lembrar o nome. Nossa, eu estava agora, né? Que conta a história da época da perseguição dos cristãos e tudo mais. Acorrentados, não? Acorrentados. Se você lê essa história, você fala assim: eu não sou cristão. Quando você lê essa história, você fala: eu não sou cristão. Consigo acertar. Porque é um livro muito bom. Você vê a história que realmente eles passaram por serem fiéis a Cristo. Hoje a gente abandona a igreja porque o outro está falando mal de mim. Não é? O outro olhou torto para mim: já não vou mais naquela igreja. Já não vou mais. Gente, que cristão é esse, pelo amor de Deus? Que raio de cristão, né? Perseguições. A semente do sangue. Soltavam os leões para pegar os cristãos que estavam lá. Ai, misericórdia, né? Aí são alguns imperadores que perseguiram: Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio. Esse Marco Aurélio é aquele que teve um casinho com a Sétimo Severo, Maximino, Potrácio, Décio Valeriano, Aureliano, Diocleciano e Galério. Esse povinho aí. Perseguições que ocorriam, soltavam entre bois e animais gladiadores. Isso aqui é um livro que é um documento jurídico comprovando que o camarada era cristão e que deveria ser morto, porque não podia ser sem documento, ele tinha que era julgado. Não é? Então pode ver que até Paulo ele precisava passar por um julgamento. Então mesmo os cristãos sendo romanos, eles tinham que passar por um julgamento. Depois que era feito, era dado esse livro aqui, que está tudo escrito aí só Deus sabe o que está escrito aí. Isso aí. É em grego? E aí você tem, recebi o documento e você já pode ir para a arena, com o documento na mão. Literalmente Brasil.
fazia tanta burocracia que até pra Mas morrer. daí, Perdendo documento. esse livro aí também desaparece. O cânon, o credo e os bíblios. As igrejas mais importantes foram a do Oriente, Jerusalém, Cesareia, Antioquia, Alexandria e Constantinopla, e o Ocidente, a Roma. E a Roma que vai se tornar o foco para o cristianismo depois. Irineu diz, é um caso de necessidade que todas as igrejas deveriam concordar com essa igreja, por causa da sua preeminente autoridade. Qual a igreja? Qual a igreja? Romana. Porque as outras, cada um estava seguindo os seus pensamentos. Então ele queria fazer o quê? Uma união das igrejas. Unigrejas. Aí alguns cânon da época já. Vocês já viram isso aqui, né? Opa. O peixinho, né? Que é justamente o símbolo dos cristãos. E também mostrava, por causa da perseguição, aonde ficava o culto. Era uma seta. Né, pastor? Adversários tem aqui, filho. Adversários tem. Eu deixo separadinho apontando para cá. também. Colocaram pra cá. Eu não paro lá na frente, do outro lado da rua. Senão fica apontando para outra lá. Ai, Jesus amado. Ele ensina, não vai ficar fazendo tempinho, meu irmão. Vai. 9 importantes pais da igreja, tá? Pais da igreja, lembra? Eu falei aqui, ó, que são aqueles que seguiram depois dos apóstolos. Clemente de Roma, Policarpo. Policarpo tem livro dele também. Justino Marte, Taciano, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e Cipriano, tá? Depois vai surgir os discípulos deles, tá? Que vão continuar com a igreja. O que eles faziam? O culto do dia do Senhor. Que dia é o dia do Senhor? Domingo, que é o dia que Jesus ressuscitou. O batismo, que já ocorria principalmente quando você se tornava cristão. Casamento cristão, que ocorria na igreja. A crescente valorização do celibato, ou seja, é porque o apóstolo Paulo se dizia para não casar, que seria melhor, não é? Porque imagine, você casado com filhos, tendo perseguição, o que você vai fazer? Ele viajava muito, né? E se você vai pregar o evangelho, então é melhor ser solteiro, né? Porque daí você conseguiu, você consegue. Na perseguição você corre sozinho mais rápido. Né? Agora com a esposa, com criança, ficava mais difícil. Então eles valorizavam nessa questão do celibato. Sociedade. Tem até a Igreja Universal, ela até faz com que os pastores, para serem pastores lá, tem que ser castrado, né? Que chama lá. Vasectomizado. Não, eunuco é outra coisa. Para justamente não ter filhos. Então é um pensamento da igreja deles lá. Sociedade. No mundo, mas não pertence ao mundo. Respeito pela vida, compaixão, desnecessidade, preocupação com a decência. A igreja já no quarto século. Vamos lá. Constantino, Eusébio de Cesareia, a igreja já no Império Romano. A igreja fora do Império seria a Ásia, que está na Pérsia, a África, a Chum na Etiópia e Núbia, também na África. Aí começa o Édipo de Milão, depois em casa vocês veem com mais facilidade. A igreja do quarto século, agora a igreja, ela vai assumir o poder. Tá? A partir do ano 400 para frente, já para 400 e 500, aos poucos ela vai assumindo o poder. Por quê? O rei está se tornando cristão. E a igreja já está ficando do ladinho dele. Então, para a igreja oficial, qual é a igreja oficial? É a igreja católica romana, pertencente a Roma. Qual é a ideia? Ela se tornar uma igreja universal, por isso se chama católica. Igreja católica, igreja universal romana, tá? Porque pertence a Roma. Então, aí começa já justamente a formar esse cerco. E o interessante, por exemplo, o rei morreu, precisa o outro rei assumir, o filho, quem sabe. Ele teria que ter permissão da igreja para assumir. E aí a igreja começa automaticamente assumir o poder do próprio império, ou dos próprios reis. E a igreja já começa a tomar força em Roma. Então, quer dizer, um rei, para ser considerado rei, tem que mandar receber alguém de Roma, não é? O Papa tem que mandar alguém para poder fazer a celebração. Casamento só pode ser por Roma. Para separar obreiros e tudo mais, somente por Roma.
Então a centralização do poder já começa a acontecer. Então os reis, mesmo tendo seus domínios, a igreja está mandando. Deu para entender? Tranquilo? Então até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor? Amém.